Bom, nesse momento nós vamos começar com a função. Nós vamos fazer definição de função por meio de um conjunto, né? Para tal, nós vamos começar com o conjunto A, composto pelos elementos menos 1, 0 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos menos 3, 0 e 6. E é interessante que a gente vai associar a cada elemento de A um elemento de B. Mas aqui a gente tem uma coisa que nós vamos chamar de lei de correspondência, né? Olha que interessante. Esses elementos de A menos 1, 0 e 2, a gente vai ter uma lei de correspondência que diz que a gente vai associar a cada elemento de A o seu triplo em B. Então, vamos observar o nosso conjunto B aqui, né? Então, se eu pegar menos 1 e pegar o triplo dele, usando a lei da correspondência, nós vamos ter o valor menos 3. Se eu pegar 0 e o triplo dele, ou seja, 3 vezes 0, isso aqui dá 0. E se eu pegar o triplo de 2, isso aqui dá 6. Nós chamamos que esse conjunto A, onde nós temos os elementos de partida, é o conjunto de partida. E após aplicar a lei de correspondência ao conjunto de partida, nós temos o conjunto de chegada, que nós chamamos de conjunto B. Para ser uma função, a gente tem que prestar muita atenção em duas condições. A primeira condição, todos os elementos de A possuem correspondente em B, não sobram elementos em A. Então, esse conjunto de partida, todos os elementos desse conjunto tem que ter o correspondente B, não pode sobrar nenhum elemento em A. A segunda possibilidade é que cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, esse menos 1 aqui, que é um elemento de A, ele só pode ter um único correspondente em B. Eu não posso ter menos 1 tendo vários correspondentes em B, ou seja, só sai uma setinha de cada elemento de A. Bom, vamos analisar agora esse outro exemplo, né? Nós temos o conjunto A composto pelos elementos 1 e 3 e o conjunto B composto pelos elementos 2, 3 e 4. E nós temos aqui uma lei de correspondência, né? A gente vai associar cada elemento de A a um elemento maior de B. Então, vamos pegar lá os elementos de A, 1 e 3, e vamos associar aos elementos do conjunto B. Então, se eu começar com 1 e observar a lei de correspondência, eu tenho que associar ao 1 um elemento maior do que ele, né? Então, eu vou associar o 2, o 3 e o 4, né? E se eu pegar o 3, por exemplo, eu não posso associar nenhum número igual ou menor que ele, então o 3 só está associado ao 4. Se a gente for observar as duas definições que nós trabalhamos anteriormente em relação ao conjunto de partida e o conjunto de chegada, a primeira condição é satisfeita, não está sobrando nenhum elemento que pertence ao conjunto A. Mas, no entanto, né, a gente observa na segunda condição que cada elemento de A não corresponde a um único elemento de B. Por exemplo, 1. O 1 ele está ligado ao 2, ao 3 e ao 4. Então, um único elemento de A tem 3 correspondentes no conjunto B. Logo, isso não é uma função. A gente tem que tomar muito cuidado com essa segunda condição, porque ela é uma condição muito importante para que a gente entenda a definição de função. Outro exemplo, né? Nós temos o conjunto A formado pelos elementos 0, 1 e 2 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, né? E aí, qual que é a lei de correspondência? A gente vai associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Olha que interessante, né? Então, em A nós temos os elementos 0, 1 e 2, e em B nós temos 1, 2, 3 e 4. E nós vamos associar. Então, o 0 a gente tem que associar ao seu igual valor em B, mas em B eu não tenho nenhum elemento que pertence ao conjunto B igual a 0, né? Se eu pegar 1 agora, o correspondente dele ao conjunto de partida, a gente sabe nesse caso que é o próprio 1.
pegar uma caneta aqui para a gente enxergar isso melhor. Então, o 1 tem como correspondente aqui o próprio 1 e o 2 aqui tem como correspondente o próprio 2. Qual que é o problema que nós temos nesse caso, né? Nesse caso, nós vamos ter elementos que são elementos sobrando no conjunto A, ou seja, o 0 está sobrando em A. Se ele está sobrando em A no nosso conjunto de partida, significa então que ele não pode ser uma função. Tudo bem? Então, há elementos do conjunto de partida que não têm correspondentes no conjunto em B, logo, não é uma função. Bom, definição de função agora, né? Isso é muito importante. Dados dois conjuntos A e B, uma função de A e B é uma regra que indica como associar um elemento x pertencente ao conjunto A, ao conjunto partida, a um único elemento y pertencente ao conjunto de chegada B. Nós podemos representar isso de tal forma, usando os conjuntos, né? Então, A, eu tenho o conjunto A e tem um elemento que pertence ao conjunto A que eu chamo de x. Nós temos uma lei, né, que liga o elemento x ao conjunto de chegada, que eu chamo de elemento y, né? Podemos escrever dessa forma, nós temos uma função tal que liga o elemento x do conjunto A ao elemento y do conjunto B. Nós costumamos escrever que f de x é igual a y, ou seja, nós temos uma lei que relaciona como sair do conjunto de partida com os elementos do conjunto A, chegando ao conjunto B, que a gente representa cada elemento pela letra Y, né? Alguns exemplos disso para a gente, né? Exemplo número 1, né? Eu tenho uma função f de A em B, tal que f de x é igual a 4 vezes x. Olha que interessante, né? Como é que a gente está encontrando esses elementos aqui, né? Eu tenho meu conjunto de partida composto pelos elementos 1, 2 e 3. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Se eu quero a função de 1, significa então que o x eu estou trocando pelo primeiro elemento do meu conjunto. F de 1 é igual a 4 vezes x, mas o meu x eu estou trocando exatamente por 1. 4 vezes 1, 4. Por isso é que ao relacionar, usando a lei que está regendo essa relação, né? Saindo de x igual a 1, eu estou encontrando o y igual a 4. Fazer a mesma coisa agora para x igual a 2. Então, quem que é f de 2? É 4 vezes x, só que o nosso x agora a gente está trocando por 2. 4 vezes 2 é 8, ou seja, quando x igual a 2, eu tenho o correspondente no conjunto de chegada, que é 8. A mesma coisa agora para f de 3. Então, agora o nosso x, nós estamos trocando por elemento 3. Isso fica 4 vezes x é 4 vezes 3, e isso é igual a 12, né? Ou seja, mesmo sobrando um elemento, né, no conjunto B, nós temos uma função. Por quê? Não sobra elemento no conjunto A, que é o conjunto de partida, e nós temos uma correspondência que para cada elemento de x, nós temos um único elemento de y, né? Bom, agora a gente vai fazer um outro exemplo. Quais os diagramas abaixo representam uma função? E aí nós temos aqui o conjunto de partida com os elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto de chegada com uma relação em que 1 a gente está relacionando com 3, o 2 com 5, o 3 com 9 e o 4 com 11, né? Quais as condições para isso ser uma função? Nós não podemos ter elementos sobrando em A, e nós não temos, e para cada x, para cada termo de saída, nós temos um único de chegada. Então, sim, isso é uma função, né? Segundo exemplo, né? Vamos imaginar o conjunto de partida A com os elementos 0, 2, 4 e 6. 2 tem uma relação direta que está ligada ao 3, 4 vai
está ligado ao elemento 6 do conjunto de chegada e 6 ao 9. Por que isso não caracteriza uma função? Porque está sobrando um termo no elemento do conjunto de saída. Isso não é uma função. Bom, próximo exemplo, né? Nós temos aqui o conjunto de partida com os elementos 1, 2, 3, 4 e o de chegada 5, 10 e 15. 1 está relacionado a 10, 2 a 10, 3 a 10 e 4 a 10. Isso é uma função? Bom, a primeira condição diz que não podemos ter elementos sobrando em A e nós não temos. A segunda condição, para cada elemento em A, nós temos um único elemento em B, né? Isso é verdade. 1 aqui não tem a correspondência em 5 e 10. Cada elemento em A tem um único elemento em B, ou seja, eu só tenho uma setinha de A saindo do primeiro elemento. Eu não tenho duas setinhas saindo de cada um desses termos de A. Então, isso sim representa uma função, né? Mais um exemplo aqui, né? Se a gente tem aqui no conjunto A 3 elementos, 0, 2 e 4, o elemento 0 está ligado ao elemento 1 no conjunto de chegada, o 2 está ao mesmo tempo com 2 e com 4, e o 4 está com 3. Apesar de a gente não ter elementos sobrando no conjunto A, o termo 2 ele tem dois termos que o representem em B. Então, isso não é uma função. Bom, segundo exemplo. Dados os conjuntos abaixo, faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B, sabendo que x pertence a A e y pertence a B. O conjunto A é formado pelos elementos menos 2, 1 e 2 e B pelos elementos menos 4, 1 e 4, né? E a lei que rege a relação de A com B é y é igual a x ao quadrado. Olha que interessante, né? Nós vamos vamos encontrar o primeiro y, né? Então, eu vou pegar o primeiro elemento x, que é menos 2, e como o x está sendo elevado ao quadrado, fica menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Ou seja, o elemento menos 2 teve como correspondente, usando a nossa lei, o termo 4, né? Vamos pegar agora o próximo elemento, que é 1. Então, como y é igual a x ao quadrado, fica 1 elevado ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Então, para x igual a 1, o nosso y deu igual a 1. E quando a gente troca o x por 2 na nossa relação, y é igual a 2 ao quadrado, y é igual a 4, né? Isso é uma função? Bom, não está sobrando nenhum termo no conjunto de saída e cada termo do conjunto de saída tem um único elemento no conjunto de chegada, ou seja, eu tenho uma única seta saindo de cada elemento. Então, as duas condições que definem a nossa função são satisfeitas. Então, essa relação desse conjunto de A em B regido por essa lei é uma função, tá? Espero que vocês tenham entendido.